Bem-vindo ao The Haybed, um conto emocionante de amor improvável entre Lívia, um vagabundo que buscava trabalho temporário, e Eduardo, um rico proprietário da fazenda assombrado por seu passado. Seus mundos colidem quando Lívia escolhe dormir no feno de um estábulo, em vez de aceitar caridade, preparando o cenário para uma bela jornada de cura, confiança e encontrando casa nos lugares mais inesperados. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã bateu nas costas de Lívia enquanto ela caminhava pela estrada empoeirada até o Alto Sky Ranch. Aos 25, ela não carregava nada além de uma mochila gasta contendo todas as suas posses mundanas. 3 mudanças de roupa, uma escova de dentes e uma pequena fotografia de sua mãe. A única família que ela já conheceu. Só um pouco mais, ela disse a si mesma, limpando o suor da testa. A oferta de emprego chegou exatamente na hora certa. 3 semanas sem trabalho a deixaram com dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus para esta cidade rural. A agência de trabalho havia avisado que era apenas um trabalho agrícola temporário, mas Lívia não se importava. Temporário foi melhor do que nada. O rancho apareceu sobre o horizonte. Uma propriedade ampla com cercas brancas, pastagens verdes e uma grande casa de fazenda à distância. Gado pastava preguiçosamente nos campos. Parecia pacífico, seguro. Lívia se aproximou do portão principal, onde uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos estava pendurando roupas em um varal. "Com licença", Lívia chamou. "Estou procurando o Sr. Eduardo Monteiro. Sou o novo fazenda." A mulher apertou os olhos para ela. "Você é a garota da agência?" "Sim, senhora. Lívia Santos. Eu sou Marta, a governanta." "Espere aqui." Marta desapareceu, em um pequeno prédio de escritórios perto da entrada. Momentos depois, ela voltou com um homem atarracado nos anos 50. "Eu sou Carlos o capataz", disse ele, estendendo a mão desgastada. "O Sr. Monteiro está fora de negócios hoje. Eu lido com a contratação." "Prazer em conhecê-lo", respondeu Lívia, tentando esconder seu nervosismo. Carlos a olhou para cima e para baixo. "Já é experiência agrícola?" "Alguns. Eu trabalhei na fazenda Miller na primavera passada. Sou um trabalhador esforçado." Carlos assentiu com ceticismo. "Precisamos de ajuda com os cavalos e a ordenha da manhã. A temporada dura 3 meses. O pagamento é semanalmente." "Isso funciona para mim", disse Lívia rapidamente. "Sobre hospedagem..." Carlos hesitou. "A habitação de trabalhadores está sendo reformada. Não estará pronto para 2 semanas. Podemos organizar uma sala na cidade, mas..." "Não preciso de arranjos especiais", interrompeu Lívia. "Existe algum lugar na propriedade que eu poderia ficar?" "Não me importo com acomodações simples." Carlos arranhou o queixo. "Bem, há o antigo escritório no celeiro. Não é exatamente..." "Tudo bem", Lívia garantiu a ele. "Realmente, eu não preciso de muito." Marta deu a Carlos uma aparência preocupada, mas permaneceu em silêncio. "Vamos lá", disse Carlos. "Eu vou te mostrar." O passeio do Alto Sky Ranch revelou uma operação bem mantida. A casa principal estava em uma colina, um belo prédio de 2 andares, com uma varanda larga e cadeiras de balanço voltadas para o pôr do sol. Mas Carlos afastou Lívia para as partes de trabalho do rancho. O celeiro de laticínios, galinheiros, estábulos e galpões de equipamentos. "Começamos às 5, explicou Carlos. "Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Marta lida com refeições." Lívia assentiu, levando tudo. "E o Sr. Monteiro, como ele é?" A expressão de Carlos apertou um pouco. "Fair. Mantém-se principalmente. Executa um navio apertado. Não espere ver muito dele." Após o passeio, Carlos a levou ao estábulo. O edifício era grande, bem ventilado, com barracas para pelo menos 20 cavalos. No final, havia uma pequena sala que poderia ter sido um escritório. "É isso", disse Carlos, empurrando a porta. O espaço era claro. Piso, uma pequena mesa e uma cadeira. Sem cama, sem comodidades. "Vou ter Marta trazer alguns cobertores", ofereceu Carlos, parecendo desconfortável. Lívia olhou para a sala. Depois, nas bancas próximas, o feno fresco estava empilhado em uma barraca vazia, ao lado de uma égua de aparência suave.
Na verdade, ela disse pensativa, ficaria tudo bem se eu apenas usasse parte desse feno? Eu poderia fazer um local confortável ali. Ela apontou para a barraca vazia. Carlos olhou para ela. Você quer dormir no estábulo com os cavalos? Se estiver tudo bem. Parece limpo, e eu realmente prefiro. Mais espaço do que aquela pequena sala. Depois de um momento de hesitação, Carlos deu de ombros. Sua escolha. Comece amanhã às 5. Não se atrase. Quando Carlos saiu, Lívia colocou a mochila e organizou um pouco de feno em uma cama improvisada. O cavalo na próxima barraca olhou para ela curiosamente. Olá, ela disse suavemente, estendendo a mão para acariciar o focinho. Parece que somos vizinhos. Naquela noite, depois de um simples jantar na área de jantar dos trabalhadores, onde ela conheceu outras 5 mãos do rancho, nenhuma particularmente amigável, Lívia voltou ao seu lugar no estábulo. Ela espalhou um cobertor que Marta havia fornecido com relutância sobre o feno, criando uma cama surpreendentemente confortável. Os cavalos emitiam sons macios e suaves na escuridão. Lívia sentiu uma inesperada lavagem de paz sobre ela. Ela dormiu em lugares muito piores. Pelo menos aqui havia um teto, comida e a promessa de um trabalho honesto. Ela se enrolou de lado, puxando o cobertor sobre os ombros. Só por enquanto. Ela sussurrou para si mesma. Só até que algo melhor apareça. Eduardo Monteiro ficou na janela de seu estudo, observando as mãos do rancho irem para seus aposentos durante a noite. Aos 30, ele já era um fazendeiro de sucesso, tendo expandido a operação que herdou de seu pai para um dos negócios agrícolas mais lucrativos da região. O sucesso, no entanto, havia feito pouco para preencher o vazio dentro dele. 5 anos se passaram desde que ele perdeu Maria no acidente de carro, mas a dor permaneceu fresca. Ele se jogou no trabalho, evitando eventos sociais e recusando configurações de amigos bem-intencionados. Senhor, a voz de Marta veio da porta. Eu trouxe seu chá noturno. Obrigado, Marta. Eduardo virou da janela. Como o novo contrato se instalou? Marta colocou a xícara de chá em sua mesa. Era sobre isso que eu queria falar com você. A garota, Lívia, ela está dormindo no estábulo, no feno. Eduardo franziu a testa. O estábulo? Por que não o quarto de hóspedes? Carlos contou a ela sobre a moradia de trabalhadores que estava sendo reformada. Ela insistiu que não se importava. Escolheram o estábulo. Marta balançou a cabeça. Coisa pobre, nem sequer tem bagagem adequada. Apenas uma mochila. Eduardo esfregou seu templo. Ela está qualificada para o trabalho? Carlos diz que tem alguma experiência. Ela parecia ansiosa. Marta hesitou. Ela me lembra um pouco de você quando você era mais jovem, determinado. Eduardo pegou sua xícara de chá. Fique de olho nela, Marta. Certifique-se de ter o que precisa. Depois que Marta saiu, Eduardo voltou para a janela. As luzes estáveis estavam diminuídas para a noite. Ele tentou se concentrar nos relatórios financeiros que aguardavam sua atenção, mas encontrou seus pensamentos se afastando para o misterioso novo trabalhador dormindo em feno. Lívia se adaptou rapidamente à vida do rancho. Ela acordou antes do amanhecer, ajudou a ordenhar as vacas, alimentou os cavalos e abordou as tarefas que Carlos designou. O trabalho foi duro, mas ela recebeu a exaustão física. A impediu de morar no passado. Os outros trabalhadores a ignoraram amplamente, ocasionalmente trocando sussurros quando ela passou. Somente Pedro, uma mão estável mais antiga, mostrou sua bondade, ensinando seus pequenos truques para lidar com os cavalos mais temperamentais. Você tem um jeito com eles, observou Pedro no quarto dia. Especialmente Thunder. Ele assentiu em direção ao garanhão preto que todos os outros se aproximaram com cautela. Os animais sabem quando você os respeita, respondeu Lívia simplesmente. Todas as noites ela voltava para a cama de feno, cada vez mais agradecida por seu conforto inesperado. A presença dos cavalos a acalmou e, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem pesadelos. Em sua quinta noite no Alto Sky Ranch, Lívia foi despertada pela abertura da porta estável. Ela congelou, ouvindo passos se aproximando.
Com cuidado, ela espiou a porta da barraca. Um homem alto estava no corredor central, segurando uma lanterna. Even, na luz fraca, ela podia dizer que ele estava bem vestido, botas caras, jeans personalizadas, uma camisa crocante. Ele se moveu com confiança silenciosa, parando para verificar cada cavalo. Lívia permaneceu quieta, esperando que ele não a notasse. Quando ele chegou à barraca de Thunder, o cavalo o cumprimentou com um som macio de níquel. "Rei grandão", disse o homem, sua voz baixa e gentil. Comportando-se, ele acariciou o pescoço de Thunder e depois continuou suas rondas. Quando ele chegou à barraca ao lado de Lívia, ela se abaixou, mas seu movimento chamou sua atenção. A luz da lanterna balançou em sua direção. "Quem está lá?" ele chamou. Lívia ficou lentamente, segurando seu cobertor. "Eu sou Lívia, o novo fazenda." O homem se aproximou, levantando a lanterna para iluminar seu rosto. Em seu brilho, Lívia podia vê-lo claramente pela primeira vez. Ele era mais jovem do que ela esperava, talvez 30, com cabelos escuros e olhos sérios. Bonito de uma maneira que sugeriu que ele não pensasse muito sobre isso. "Você está dormindo aqui?" ele perguntou, surpresa evidente em sua voz. "A moradia de trabalhadores está sendo reformada", explicou ela. "Isso é confortável o suficiente." Ele a estudou por um longo momento. "No feno, por escolha, eu dormi em lugares piores", ela respondeu honestamente. Algo em sua expressão mudou. Ele olhou para ela de maneira diferente, não com pena, mas com um tipo de reconhecimento. "Eu sou Eduardo Monteiro", disse ele finalmente. "Este é o meu rancho." Lívia endireitou os ombros. "Espero que esteja tudo bem." Carlos disse. "Está tudo bem", interrompeu Eduardo. "Eu simplesmente não esperava." Ele parou, então perguntou. "Você está quente o suficiente? Você precisa de mais cobertores?" "Estou bem, realmente. O feno é surpreendentemente confortável e os cavalos são uma boa companhia." Eduardo assentiu lentamente, ainda observando-a com aquele olhar penetrante. Então, quase para si mesmo, ele murmurou. "Alguém que se deita assim no chão deve ter todo o céu escondido por dentro." "Com licença?" Lívia perguntou. Não tenho certeza se havia ouvido corretamente. "Nada", respondeu Eduardo rapidamente. "Apenas um velho ditado que meu avô costumava repetir." Ele se afastou. "Boa noite, senhorita Santos." "Boa noite, senhor Monteiro." Eduardo se virou para sair e depois hesitou. "Se você precisar de alguma coisa, por favor, diga a Marta ou venha à casa." Antes que Lívia pudesse responder, ele se foi, levando a luz da lanterna com ele. Ela voltou para a cama de feno, intrigada com o encontro. Suas palavras ecoaram em sua mente enquanto ela voltou a dormir. Na manhã seguinte, Lívia estava alimentando os cavalos quando Marta apareceu com uma bandeja. "Manhã, querida", disse Marta, colocando a bandeja em uma prateleira próxima. "Trouxe um pouco de café da manhã." Lívia olhou para a bandeja surpresa. Nele estava uma xícara de café fumegante, pão recém-assado, ovos e frutas, melhor do que o mingau simples, servido na área de jantar dos trabalhadores. "Isso é para mim?" ela perguntou. "As instruções do Sr. Monteiro", Marta respondeu com um pequeno sorriso. "Disse que você deveria tomar um café da manhã adequado se estiver lidando com trovões. Esse cavalo jogou todas as mãos que tentou montá-lo." "Thunder está mal compreendido", disse Lívia, aceitando uma xícara de café com gratidão. Marta a observou por um momento. "Você sabe, há um quarto sobressalente na casa. Paredes pequenas, mas adequadas e uma cama real." Lívia balançou a cabeça. "Tudo bem, na verdade, não quero tratamento especial." "Ajuste-se", disse Marta com um encolher de ombros. "Mas a oferta permanece." Com o passar dos dias, Eduardo começou a aparecer no estábulo com mais frequência. Às vezes, no início da manhã, às vezes tarde da noite. Ele sempre teve um motivo, examinando um cavalo, revisando o cronograma de alimentação, inspecionando novos equipamentos. Mas seus olhos inevitavelmente encontraram seu caminho para Lívia. Suas conversas foram breves no começo. Eduardo perguntava sobre seu trabalho, se ela precisava de alguma coisa. Lívia responderia educadamente, sempre mantendo uma distância respeitosa. Ela aprendeu há muito tempo a não se familiarizar demais com os empregadores.
Mas algo estava mudando. Eduardo começou a trazer seu café de manhã. Ele perguntava quais cavalos ela achava que precisava de exercícios, vá aparando suas observações. Ele começou a permanecer por mais tempo, contando a ela sobre a história do rancho, seus planos de expandir a operação. Você tem bons instintos com os animais, ele disse a ela uma noite enquanto eles escovaram trovões juntos. Onde você aprendeu? Em nenhum lugar especificamente, respondeu Lívia. Trabalhei trabalhos diferentes desde os 16 anos. Peguei as coisas ao longo do caminho. E sua família? Eduardo perguntou com cuidado. Lívia se concentrou na juba de Thunder. Sou só eu. Eduardo não pressionou mais, mas o olhar em seus olhos disse que ele entendia mais do que ela havia dito. As outras mãos do rancho notaram a atenção. Os sussurros se transformaram em comentários altos o suficiente para Lívia ouvir. Muito conveniente, dormindo onde o chefe faz as caminhadas da meia-noite, observou um. Gostaria de saber o que ela fez para obter café da manhã especial, disse outro com uma risada. Lívia os ignorou, mas as insinuações picadas. Ela havia trabalhado duro a vida toda, nunca tomando atalhos ou folhetos. A última coisa que ela queria era ser vista como tentando pegar um rico dono da fazenda. 2 semanas depois de sua estadia, Lívia voltou ao estábulo após um longo dia de trabalho para encontrar um pequeno pacote em sua cama de feno. Embrulhado em papel marrom era um novo cobertor, macio, quente e claramente caro, com uma nota simples. As noites estão ficando mais frias e... Ela passou os dedos sobre o tecido fino, tocado pelo gesto, mas perturbado por suas implicações. Se alguém visse esse presente, as fofocas só piorariam. Naquela noite, quando Eduardo fez sua visita habitual ao estábulo, Lívia estava esperando. Ela estendeu o cobertor dobrado. Não posso aceitar isso, disse ela em silêncio. Eduardo franziu a testa. É apenas um cobertor. É mais do que isso, e você sabe disso. Lívia manteve sua voz firme. As pessoas estão falando. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Bem, eu faço, respondeu Lívia. Estou aqui para trabalhar, Sr. Monteiro. Preciso deste trabalho. A expressão de Eduardo suavizou. Não estou tentando comprometer sua posição, eu só... Ele fez uma pausa, claramente lutando com suas palavras. Eu admiro sua dignidade, sua independência. Seus olhos se encontraram na fraca luz estável. Por um momento nem falou. Então Eduardo empurrou gentilmente o cobertor de volta para ela. Mantenha-o. Como seu empregador, sou responsável pelo seu bem-estar, nada mais. Lívia hesitou e depois assentiu. Obrigado. Quando Eduardo se virou para sair, ele acrescentou em silêncio. E Lívia, eu nunca conheci alguém como você. Ela o viu se afastar, seu coração batendo inesperadamente rápido. Para uma mulher que passou anos mantendo todos à distância, a sensação desconhecida a assustou mais do que se importava em admitir. Mais tarde, naquela noite, embrulhada em seu novo cobertor, Lívia olhou para o teto estável. Ela veio aqui procurando apenas um trabalho temporário, um salário e um teto, por mais não convencional que. Ela não esperava encontrar alguém que olhasse para ela como Eduardo, como se fosse visto além de todas as suas paredes cuidadosamente construídas. Era perigoso. Ela sabia melhor do que se deixar sentir qualquer coisa por um homem tão distante de seu mundo. Quando seu tempo no Alto Sky Ranch terminou e faria, ela seguiria em frente, assim como sempre. No entanto, enquanto ela dormia, as palavras de Eduardo ecoaram em sua mente. Alguém que se deita assim no chão deve ter todo o céu escondido por dentro. Pela primeira vez em anos, Lívia se permitiu se perguntar se alguém poderia realmente ver além de suas circunstâncias, com quem ela realmente estava abaixo de tudo. 3 semanas se passaram desde que Lívia chegou ao Alto Sky Ranch. O ar fresco da manhã carregava o perfume do outono enquanto ela trabalhava no estábulo, seus movimentos agora confiantes e familiares. Ela havia se estabelecido em uma rotina, ganhando respeito até mesmo da fazenda mais cética em mãos, através de sua incansável ética de trabalho e cuidados genuínos para os animais. Somente Carlos ainda a observava com suspeita, especialmente quando Eduardo apareceu, o que aconteceu cada vez mais.
Esse garanhão está se apegando demais a você, observou Carlos uma manhã, quando Lívia liderou Thunder de sua barraca. Assim como seu dono. Lívia não fingiu para ouvir, concentrando-se no magnífico cavalo preto. Thunder havia se tornado seu projeto especial. Uma vez considerado muito selvagem para andar, ele agora seguiu seus comandos com uma obediência surpreendente. Vamos mostrar a eles o que você pode fazer, ela sussurrou para Thunder, levando-o ao curral do treinamento. Eduardo já estava lá, encostado na cerca. Ele se endireitou quando a viu se aproximar, um sorriso se espalhando por seu rosto. Bom dia, ele ligou. Pronto para o grande teste? Hoje marcou um marco importante. Se Lívia pudesse andar de trovão com sucesso, isso provaria seu valor para o rancho além da ajuda temporária. Eduardo mencionou a possibilidade de uma posição permanente, embora Lívia tivesse tomado cuidado para não ter suas esperanças. Ele está pronto, ela respondeu dando um tapinha no pescoço de Thunder. Vários trabalhadores se reuniram para assistir, incluindo Pedro, que lhe deu um aceno encorajador, e Carlos, cuja expressão permaneceu duvidosa. Marta ficou ao lado de Eduardo, as mãos apertadas nervosamente. Lívia levou Thunder no curral falando suavemente com ele, enquanto preparava a sela. O cavalo permaneceu calmo sob seu toque. Quando tudo estava seguro, ela respirou fundo e montou em um movimento suave. Por um momento, Thunder ficou perfeitamente parado. Então, como se estivesse testando, ele deu um pequeno dinheiro. Lívia se manteve firme, com as mãos firmes nas rédeas. Outro dinheirinho mais forte desta vez. Vários espectadores ofegaram. Fácil, garoto, Lívia murmurou. Estou bem aqui com você. Gradualmente, Thunder se estabeleceu. Lívia o guiou para uma caminhada ao redor do curral, depois um trote. Seus movimentos eram poderosos, mas controlados. Finalmente, com uma cutucada gentil, ela o pediu em um galope. Eles circularam o curral uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cavalos e pilotos se movendo como um. Thunder respondeu à menor pressão de suas pernas, o menor ajuste das rédeas. Foi uma demonstração impecável. Quando Lívia finalmente parou o trovão no centro do curral, aplausos surgiram da pequena multidão. Até Carlos parecia impressionado. Eduardo se aproximou, seus olhos brilhando de admiração. Isso foi notável, disse ele. Eu nunca vi alguém lidar com ele tão bem. Thunder só precisava de alguém para acreditar nele, respondeu Lívia, desmontando graciosamente. Você realizou em 3 semanas o que treinadores profissionais não podiam fazer há meses. A voz de Eduardo carregava respeito genuíno. Acho que isso exige uma celebração. Antes que Lívia pudesse responder, Marta deu um passo à frente. Eu preparei um almoço especial na casa principal, anunciou ela. Todo mundo está convidado. Lívia hesitou. Ela nunca esteve dentro da casa principal, mantendo deliberadamente a distância do espaço pessoal de Eduardo. Mas recusar agora parece ingrato. Eu deveria me estabelecer primeiro, disse ela. Vou ajudar, ofereceu Eduardo. Juntos eles levaram Thunder de volta ao estábulo. Quando eles removeram a sela e o afastaram, Eduardo falou em silêncio. Você sabe, eu tenho pensado em sua situação. Lívia tenso. Minha situação? A moradia de trabalhadores estará pronta na próxima semana. Mas eu tive outro pensamento. Eduardo parecia extraordinariamente nervoso. Há uma pequena cabana perto do Pasto Sul. Era a casa do zelador original. Ninguém o usa agora, mas está em boas condições. Privado. Lívia escovou a juba de Thunder, considerando esta oferta. Isso parece bom, mas eu sou apenas uma ajuda temporária. Eu não gostaria de impor. Você é mais do que temporário, disse Eduardo firmemente. Eu gostaria que você continuasse. Trabalhe com os cavalos permanentemente. Você tem um presente. A oferta pegou Lívia de surpresa. Uma posição permanente, uma casa real. Depois de anos à deriva de trabalho e emprego, a estabilidade era tentadora. Duranosamente. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou. Eduardo assentiu. Claro. Agora vamos celebrar seu sucesso. A casa principal era ainda mais impressionante. De perto, uma bela mistura de charme rústico e luxo discreto. No interior, Marta transformou a sala de jantar com uma disseminação festiva.
As mãos do rancho encheram seus pratos ansiosamente, à luz do humor e comemorativa. Lívia ficou perto de Pedro, desconfortável por ser o centro das atenções. Ela notou Eduardo observando, a do outro lado da sala, seu olhar quente e intenção. O chefe deu um brilho a você, observou Pedro seguindo o olhar dela. Ele está impressionado com o progresso de Thunder. Lívia desviou. Pedro riu. Minha querida, eu conheço Eduardo desde que ele era menino. Eu não o vi olhar para ninguém, dessa maneira desde Maria. Maria? Lívia não pôde deixar de perguntar. A expressão de Pedro ficou solene. Sua noiva. Morreu em um acidente de carro há 5 anos. Ele não é o mesmo desde então. Ele deu um tapinha na mão de Lívia. Até agora. As informações resolveram pesadamente no peito de Lívia. Então Eduardo sofreu sua própria perda. Talvez isso explicasse a tristeza que às vezes vislumbrava atrás do sorriso dele. Enquanto a celebração continuava, 2 mulheres elegantemente vestidas chegaram. Os visitantes inigualáveis que imediatamente chamaram a atenção. A mulher mais velha abraçou Eduardo com o carinho familiar, enquanto a mais jovem, muito bonita em roupas de grife, beijou sua bochecha com óbvia intimidade. Quem são eles? Lívia perguntou a Marta, que estava atualizando a mesa de comida. Papá, a senhora Oliveira e sua filha Isabela, explicou Marta. Amigos da família. A senhora Oliveira era a melhor amiga da mãe de Eduardo. E Isabela? Lívia manteve sua voz casual. Marta abaixou sua voz. Todo mundo esperava que eles ficassem noivos. Antes, ela parou. Bem, eles ainda se movem nos mesmos círculos sociais. A senhora Oliveira nunca desistiu da esperança de se reconciliar. Lívia observou enquanto Isabela ligava seu braço através de Eduardos, inclinando-se para perto de sussurrar algo em seu ouvido. Eles pareciam juntos, ricos, polidos, do mesmo mundo. Eu deveria voltar ao trabalho, disse Lívia de repente, colocando seu prato mal tocado. Mas é a sua celebração, protestou Marta. Eu comemorei o suficiente, insistiu Lívia. Obrigado por tudo. Ela escapou em silêncio, correndo de volta para o estábulo, onde se sentiu mais confortável. Os cavalos a cumprimentaram com sons familiares de níquel, e ela se ocupou com a alimentação da tarde, agradecida pelo trabalho simples e honesto. 1 hora depois, ela ouviu passos se aproximando. Olhando para cima, ela viu Eduardo. Você saiu cedo, disse ele, seu tom gentil, mas questionando. Ainda há trabalho a ser feito, respondeu Lívia, sem encontrar seus olhos. Eduardo se aproximou. O trabalho pode esperar. Hoje deveria ser sobre celebrar sua conquista. Foi uma festa adorável. Obrigado. Lívia continuou medindo grãos para a alimentação dos cavalos. Mas algo te chateou. Não era uma pergunta. Lívia finalmente olhou para ele. Seus amigos pareciam surpresos ao encontrar, lo comemorando com as mãos do rancho. Isabela e sua mãe deixaram sem aviso prévio. Eles não ditam o que eu faço em minha própria propriedade. Claro que não. Lívia voltou à sua tarefa. Eles parecem muito gostar de você. Eduardo suspirou, encostado a um posto. A senhora Oliveira foi como uma segunda mãe para mim depois que meus pais morreram. Ela tem expectativas. E Isabela? Um velho amigo. Nada mais. Eduardo estudou seu rosto. É isso que te incomodou? Isabela? Por que isso me incomodaria? Lívia perguntou muito rapidamente. Sua vida pessoal não é da minha conta, Sr. Monteiro. Estamos de volta ao Sr. Monteiro agora? Uma pitada de frustração coloriu sua voz. Eu pensei que havíamos passado por formalidades. Existem formalidades por um motivo, respondeu Lívia em silêncio. Eles mantêm as coisas claras, apropriado. Eduardo se aproximou, sua presença enchendo o corredor estável estreito. E o que seria inapropriado, Lívia? Seu coração se acelerou por sua proximidade. Você sabe muito bem. Diga-me de qualquer maneira. Lívia abaixou a colher de alimentação de frente para ele diretamente. Você é o proprietário. Eu trabalho para você. Esse é o começo e o fim do nosso relacionamento. Isso é tudo que você quer que seja? A voz de Eduardo caiu para quase um sussurro. Por um momento nem falou. A tensão entre eles era palpável, cheia de sentimentos não ditos. O que eu quero não importa.
Lívia finalmente disse. Eu aprendi a não querer coisas que não posso ter. A expressão de Eduardo suavizou. E se você pudesse tê-lo? Antes que ela pudesse responder, as vozes se aproximavam. Isabela e sua mãe recebendo um tour pelos estábulos de Carlos. Eduardo deu um passo atrás, o momento quebrado. Eduardo, querida, aí está você. A senhora Oliveira chamou. Nós nos perguntamos para onde você desapareceu. Os olhos de Isabela se estreitaram um pouco quando ela entrou em cena. Eduardo parado perto de Lívia, no corredor estável e estreito. Mãe queria ver o novo garanhão que todo mundo está falando, explicou Isabela sem problemas, mudando-se para o lado de Eduardo. Carlos nos diz que essa jovem trabalhou maravilhas com ele. Lívia assentiu educadamente. Thunder só precisava de paciência. Que fascinante, respondeu Isabela sem interesse. Eduardo, não se esqueça da gala de caridade Anderson no próximo fim de semana. Você prometeu me escoltar. Eu fiz. O tom de Eduardo não foi comprometido. Claro que você fez, querida, interrompeu a senhora Oliveira. É o evento social da temporada. Todos estarão lá. Eduardo olhou para Lívia, que havia retornado a medir a alimentação, seu rosto cuidadosamente em branco. Vamos discutir isso mais tarde, disse ele a Isabela. No momento, tenho negócios de rancho para atender. Depois que eles partiram, um silêncio desconfortável caiu sobre o estábulo. Lívia trabalhou metodicamente, ciente de Eduardo observando. Não é o que parecia, disse ele eventualmente. É exatamente o que parecia. Lívia o corrigiu gentilmente. Ai, seu mundo, Eduardo, a que você pertence. Eu não sinto mais que pertenço a lá. Talvez não, mas ainda é sua realidade. Lívia terminou com o feed, limpando as mãos em seus jeans. Obrigado novamente pela celebração e pela sua oferta. Vou informar sobre a casa. Eduardo parecia que queria dizer mais, mas simplesmente assentiu e a deixou para o trabalho dela. Naquela noite, Lívia ficou acordada em sua cama de feno, pensamentos desmoronando em sua mente. A oferta de uma posição permanente e a cabana era tudo o que ela deveria querer. Estabilidade, trabalho decente, um lugar próprio. No entanto, ela sentiu um desejo inexplicável de correr, de se proteger do que estava se desenvolvendo entre ela e Eduardo. Ela passou anos construindo paredes, aprendendo a não confiar na bondade dos outros. Eduardo parecia sincero, mas ela estava errada antes, a um grande custo. O sono finalmente a reivindicou, mas seus sonhos ficaram perturbados com imagens de Smirk e de Isabela e os olhos questionadores de Eduardo. Os próximos dias trouxeram uma mudança sutil na atmosfera do rancho. Eduardo estava frequentemente fora dos negócios e, quando presente, parecia distraído. Lívia se jogou em seu trabalho, passando horas extras com Trovões e os outros cavalos, evitando completamente a casa principal. Carlos, sentindo a dinâmica alterada, tornou-se mais ousada em sua desaprovação. Boss está retornando aos seus sentidos, observou ele enquanto Lívia limpava a taxa na sala de equipamentos. Isso, Isabela. Ela é o tipo certo de mulher para um homem como ele. O mesmo fundo. Entende sua posição. Lívia não disse nada, polindo um freio com mais vigor do que o necessário. A habitação de trabalhadores está pronta agora, continuou Carlos. Você estará movendo suas coisas amanhã. Tudo bem, disse Lívia, simplesmente recusando-se a lhe dar a satisfação de vê-la decepcionamento. A menos que você prefira levar essa oferta de cabana, acrescentou Carlos com um olhar conhecedor. Muito generoso do chefe, oferecendo moradias particulares a uma mão temporária. Faz uma pessoa se perguntar que tipo de serviços pode ser esperado em troca. A mão de Lívia parou de se mover. Ela olhou para cima lentamente, conhecendo o olhar insinuante de Carlos com dignidade a frio. Eu ganhei meu lugar aqui através do trabalho duro, disse ela uniformemente, ao contrário de algumas pessoas que parecem gastar mais tempo fofocando do que trabalhando. O rosto de Carlos escureceu. Observe a si mesmo, garota. Rostos bonitos vêm e vão por aqui. Não fique muito confortável. Depois que ele saiu, Lívia sentou-se imóvel, um peso familiar se estabelecendo em seu peito. Foi por isso que ela nunca ficou em um lugar por muito tempo.
As pessoas sempre encontravam maneiras de transformar a bondade em algo feio. Naquela noite, enquanto ela preparava sua rotina noturna no estábulo, Marta apareceu com uma mensagem. Eduardo queria vê-la em seu escritório na casa principal. Imediatamente, a caminhada até a casa principal parecia mais do que o normal. Lívia se perguntou o que a esperava. Carlos havia relatado sua troca. Eduardo estava rescindindo sua oferta de emprego permanente. O escritório de Eduardo refletiu sua personalidade. Organizada, de bom gosto, com toques pessoais que falaram de sua paixão pelo rancho. Ele ficou de pé quando ela entrou, gesticulando para ela se sentar em frente à mesa dele. Obrigado por vir, ele começou formalmente. Eu queria discutir seu futuro no Alto Sky. Houve uma queixa sobre o meu trabalho? Lívia perguntou diretamente. Eduardo parecia surpreso. Nem um pouco. Exatamente. Você se provou inestimável, especialmente com trovões. O alívio a veio, seguido rapidamente por confusão. Então o porquê? Eu tenho pensado na minha oferta, se interrompeu Eduardo. A cabana do Pasto Sul. Ele parou, parecendo escolher suas palavras com cuidado. Eu percebo agora que pode ter parecido impróprio. O coração de Lívia afundou. Eu vejo. Não porque havia algo errado com a oferta em si, ele esclareceu, rapidamente, mas por causa de como os outros podem percebê-lo, como eles podem tratá-lo por causa disso. Você ouviu as fofocas, adivinhou Lívia. Eduardo assentiu sombriamente. Carlos decidiu expressar preocupações com o nosso relacionamento profissional. Carlos deve cuidar de seus próprios negócios, disse Lívia, raiva queimando. Eu concordo, e eu deixei isso muito claro para ele. Eduardo se inclinou para a frente. Mas não quero dificultar as coisas para você. Então fiz providências para você ter quartos particulares na moradia de trabalhadores recém-reformados. Melhor que os outros. Sua própria entrada. E, ele sorriu um pouco, uma cama adequada. A consideração por trás de sua decisão a tocou. Ele estava tentando proteger sua reputação enquanto ainda ofereceu as melhores acomodações. Obrigado, ela disse suavemente. Isso é muito atencioso. Eu quero que você fique, Lívia. Seus olhos seguravam os dela. Mas eu quero que você se sinta confortável, respeitado. E a posição permanente ainda é seu, se você quiser. Treinador principal do programa equestre que estou desenvolvendo. Era mais do que ela ousava esperança. O trabalho de parto que ela se destacava, moradia decente, uma chance de construir algo estável. No entanto, sob sua gratidão foi um sussurro de decepção. Eduardo estava fazendo a coisa certa, criando limites apropriados entre eles. Era o que ela pediu, em tantas palavras. Eu aceito, ela disse finalmente. Tanto a posição quanto a moradia. Eduardo sorriu, embora algo como arrependimento pisasse em seus olhos. Excelente. Você pode mover suas coisas amanhã. Marta ajudará você a se estabelecer. Lívia ficou para sair, mas hesitou na porta. Eduardo? Sim. Obrigado por me ver. Como capaz. Não apenas. Ela parou, incapaz de expressar exatamente o que ela quis dizer. Eduardo levantou-se de sua mesa. Eu vejo você claramente, Lívia. Mais claramente do que talvez você perceba. Seus olhos se mantiveram por um longo momento, cheio de coisas que não se atreavam a dizer em voz alta. Então Lívia assentiu e escapou, fechando a porta suavemente atrás dela. Naquela noite, a última no estábulo, Lívia dobrou cuidadosamente o cobertor Eduardo lhe deu. Ela levava isso a seus novos aposentos, um pequeno lembrete de bondade inesperada. Enquanto preparava a cama de feno pela última vez, sentiu uma relutância estranha em deixar esse lugar simples onde, contra todas as probabilidades, encontrou uma medida de paz. Apenas mais uma noite, ela sussurrou para Thunder, que a observou, de sua barraca. Então é uma cama de verdade para mim, não há mais feno. Ela se estabeleceu, puxando o cobertor até o queixo. Amanhã traria mudanças, boas práticas. No entanto, enquanto ela se dirigia ao sono, Lívia não pôde deixar de se perguntar se, ao ganhar estabilidade e respeito, ela poderia estar perdendo algo precioso que mal começou a florescer. Na escuridão,
Do estábulo, cercado pelos sons suaves dos cavalos, ela se permitiu um momento de completa honestidade. Ela começou a cuidar de Eduardo de maneiras que foram muito além do empregado e do empregador. E enquanto sua cabeça lhe disse para manter a distância, seu coração sussurrou algo completamente diferente. Apenas sonhos, ela murmurou para si mesma. Isso é tudo o que eles podem ser. Lá fora, a chuva começou a cair suavemente, batendo contra o teto estável. Lívia fechou os olhos, deixando o ritmo que ela dormia. O que quer que o amanhã trouxe, ela o enfrentaria com a mesma dignidade silenciosa que já a levou por tanto. Algumas portas simplesmente não eram destinadas a pessoas como ela a seguir. Não importa o quanto ela possa desejar o contrário. Os aposentos do novo trabalhador eram limpos, privados e confortáveis. Tudo o que a cama estável de Lívia não era. Ela tinha seu próprio banheiro pequeno, uma cômoda para seus poucos pertences e uma janela com vista para o pasto oriental, onde os cavalos pastavam pela luz da manhã. No entanto, depois de uma semana em suas novas acomodações, Lívia ainda se sentiu estranhamente instável. O colchão macio parecia muito cedindo depois de semanas no feno firme. O silêncio parecia vazio, sem os sons suaves dos cavalos próximos. O mais perturbador de tudo foi o quão raramente ela viu Eduardo agora. Sua nova posição como treinador principal a manteve ocupada de amanhecer até o anoitecer. Eduardo havia se responsabilizado pelo programa equestre, incluindo a seleção de cavalos para treinamento, projetando regimes de exercícios e, eventualmente, ensinando aulas de equitação para os clientes. Foi um trabalho desafiador que ela amava, mas a manteve longe das principais operações do rancho e do próprio Eduardo. Ele está lhe dando espaço para se estabelecer, explicou Marta uma tarde, quando trouxe o almoço para a área de treinamento. Quer que os outros trabalhadores o respeitem por seu próprio mérito, não o vejam como recebendo tratamento especial. Não preciso de tratamento especial, respondeu Lívia, enxugando o suor da testa. Ela havia acabado de terminar uma vigorosa sessão de treinamento com Thunder, que continuou a fazer um progresso notável. Marta colocou a cesta de almoço em um banco. Não, mas você merece reconhecimento. É por isso que ele o convidou para o jantar do rancho neste sábado. Jantar de fazenda? Lívia perguntou, aceitando um sanduíche com gratidão. Tradição mensal. Eduardo hospeda toda a equipe de administração para jantar na casa principal. Agora que você é o treinador principal, você está incluído. Lívia mastigou cuidadosamente. A ideia de um jantar formal com a administração do rancho a deixou nervosa. Eram pessoas com educação, experiência, origens propostas. Enquanto isso, ela passou a vida adulta flutuando de emprego em emprego, sem conexões familiares ou credenciais profissionais. Acho que não tenho nada apropriado para usar. Ela admitiu. Marta sorriu. Eu pensei que você poderia dizer isso. Há um vestido no seu quarto. Nada chique, apenas simples e agradável. Eduardo me fez pegar na cidade. Ele me comprou um vestido? Lívia franziu a testa. Não, apenas me pedi para encontrar algo adequado e colocá-lo na conta do rancho. É uma despesa comercial, não um presente pessoal. Os olhos de Marta brilharam conscientemente. Embora entre nós ele era bastante específico sobre a cor. Disse que o azul combinaria com seus olhos. Lívia sentiu o calor subir para suas bochechas. Isso foi atencioso. Marta cantarolou, reunindo a cesta do almoço. O jantar é às 7, não se atrase. Depois que Marta saiu, Lívia se inclinou contra a cerca curral, perdida em pensamento. Toda vez que ela tentava estabelecer uma distância profissional de Eduardo, algo os reunia novamente. Seria muito mais fácil se ele fosse apenas o chefe dela, não esse homem complexo que notou a cor dos olhos dela, e ainda mantinha uma distância respeitosa. Quando a noite de sábado chegou, Lívia ficou nervosamente diante do pequeno espelho em seu quarto. O vestido que Marta havia selecionado era realmente simples. Um vestido de abóbio na altura do joelho em azul profundo, com mangas de 3/4 e um decote modesto. No entanto, Lívia mal se reconheceu nele. Depois de semanas em jeans e camisas de trabalho,
A silhueta feminina parecia estrangeira. Ela lavou o cabelo e deixou cair solto em torno de seus ombros, inspé-a-de de sua trança prática habitual. Sem maquiagem e apenas um par de apartamentos básicos para completar a roupa, ela estava longe de ser glamurosa, mas era a mais vestida que ela esteve em anos. Apenas um jantar de negócios. Ela lembrou seu reflexo. Nada mais. A casa principal estava calorosamente iluminada quando Lívia se aproximava. Pelas janelas, ela podia ver pessoas já reunidas na sala de jantar. Carlos e sua esposa, Pedro, gerente da fazenda, contador e alguns outros que ela reconheceu em torno do rancho. Respirando fundo, ela bateu na porta. Marta abriu com um sorriso acolhedor. Bem na hora, entre, querida. A conversa parou momentaneamente quando Lívia entrou na sala de jantar. Ela sentiu vários pares de olhos avaliando sua aparência transformada, mas foi o olhar de Eduardo que fez seu pulso acelerar. Ele estava na cabeceira da mesa, bonito em uma camisa azul e calça escura. Por um breve momento, seus olhos se encontraram do outro lado da sala e algo quente e apreciativo brilhou em sua expressão. Lívia, bem-vindo, disse ele gesticulando, para uma cadeira vazia. Estávamos prestes a começar. Para sua surpresa, o assento vazio estava perto do final da mesa de Eduardo. Uma posição de honra. Carlos levantou uma sobrancelha, mas não disse nada quando se sentou. O jantar era muito menos intimidador do que Lívia temia. Eduardo liderou a conversa com habilidade, garantindo que todos participassem de discussões sobre as operações do rancho. Quando o tópico se voltou para o novo programa equestre, ele adiou para Lívia, dando a ela a oportunidade de compartilhar sua visão. Vamos começar com pilotos intermediários, explicou ela, aquecendo o assunto. Concentre-se na técnica adequada e no gerenciamento de cavalos, não apenas na pilotagem recreativa. Eventualmente poderíamos expandir para treinamento competitivo. Ambiciosos, observou Carlos, uma pitada de ceticismo em sua voz. Precisamente o que precisamos, Eduardo rebateu suavemente. A experiência de Lívia com Thunder provou que ela tem uma visão excepcional sobre a psicologia de cavalos. Seu programa diferenciará nosso rancho. A confiança em sua voz reforçou a coragem de Lívia. Ela descreveu mais de suas ideias e logo até Carlos contribuiu com sugestões com relutância. Enquanto a noite progredia, Lívia se viu relaxando. Afinal, essas pessoas não eram tão diferentes dela. Se importavam com o trabalho deles, se orgulhavam do sucesso do rancho e respeitavam a competência, independentemente da formação. Depois da sobremesa, Eduardo sugeriu que se mudasse para a sala de estar para café. Quando as pessoas começaram a se levantar da mesa, a campainha tocou. Marta foi responder, retornando com uma expressão problemática. Senhor Monteiro, Miss Isabela e sua mãe estão aqui. Um lampejo de aborrecimento cruzou o rosto de Eduardo, rapidamente substituído por sua expressão habitual composta. Mostre-os, por favor. Isabela entrou como uma tempestade perfeitamente cronometrada, lindos, comuns e perturbadores. Ela usava um elegante vestido de coquetel que fazia com que o traje simples de Lívia parecesse dolorosamente claro em comparação. A senhora Oliveira se seguiu, igualmente bem vestida, ambas as mulheres parecendo surpresas ao encontrar um jantar em andamento. Eduardo, querida, Isabela exclamou. Estávamos na área e pensamos em parar. Não tínhamos ideia de que você era divertido. Jantar de gerenciamento mensal, explicou Eduardo, seu tom educado, mas reservado. O olhar de Isabela varreu a equipe da fazenda reunida, permanecendo em Lívia com uma avaliação quase escondida. Como pitoresca. Não vamos nos intrometer. Apesar de suas palavras, ela não fez nenhum movimento para sair. Eduardo, sempre o anfitrião gracioso, os convidou para se juntar ao café. A senhora Oliveira aceitou imediatamente, enquanto Isabela se mudou para o lado de Eduardo, ligando o braço pelo dele a uma familiaridade praticada. Eduardo estava apenas nos contando sobre o novo programa equestre de Miss Santos, disse Pedro, tentando claramente incluir Lívia na conversa. Oh! O sorriso de Isabela não alcançou seus olhos. Quão fascinante! Você compete, senhorita? Santos? Não, respondeu Lívia simplesmente.
Eu me concentro em treinar cavalos e cavaleiros. Lívia tem um presente notável. Eduardo interrompeu. Ela conseguiu mais com o nosso garanhão em 1 mês do que os treinadores profissionais em 1 ano. Isabela riu levemente. Eduardo exagera. Ele sempre teve uma queda por underdogs. A escavação sutil não foi perdida em ninguém. Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. Talvez você queira ver Thunder em ação, sugeriu Lívia, mantendo sua compostura. Poderíamos organizar uma demonstração na próxima semana. Isso seria adorável, respondeu Oliveira, antes que Isabela pudesse recusar. Eduardo, lembre-se de como você costumava andar de forma competitiva? Muita pena que você desistisse após o acidente. Eduardo tenso ligeiramente. Eu encontrei outras prioridades. Falando de prioridades, Isabela cortou sem problemas. Finalizei acordos para o evento de arrecadação de fundos do Centro Médico. O comitê está emocionado por você concordar em ser um dos principais doadores. Isso foi claramente novidade para Eduardo, cuja expressão apertou quase imperceptivelmente. Devemos discutir isso em particular. Claro, querida. Isabela sorriu, triunfantemente. Lívia se sentiu cada vez mais deslocada quando a conversa mudou para eventos de caridade, compromissos sociais e pessoas de quem ela nunca ouviu falar. Um por um, a equipe do rancho deu desculpas para sair. Até apenas Lívia, Eduardo, Isabela e a senhora Oliveira permaneceram. Eu deveria estar indo também, disse Lívia em silêncio, saindo de seu assento. Treinamento antecipado amanhã. Eduardo. Parecia que ele queria pedir que ela ficasse, mas simplesmente assentiu. Obrigado por vir, Lívia. Suas ideias foram valiosas. Sempre tão formal, Eduardo, brincou Isabela depois que Lívia se despediu. Ela trabalha para você, não o contrário. Lívia fingiu não ouvir, enquanto colecionava o suéter do hack de casaco. Marta apareceu da cozinha oferecendo-a para fora. Não os deixe incomodar, Marta murmurou quando eles pisaram na varanda. Isabela sempre foi possessiva, mesmo quando Eduardo deixou claro que eles eram apenas amigos. Não é da minha conta, respondeu Lívia, embora o nó no estômago sugerisse o contrário. Marta deu a ela um olhar conhecedor. Não é? Antes que Lívia pudesse responder, a porta da frente se abriu e Eduardo saiu. Marta, você poderia trazer mais café para nossos convidados? Ele perguntou, embora seus olhos estivessem em Lívia. Claro, Marta respondeu, dando um aperto rápido na mão de Lívia, antes de voltar para dentro. Por um momento, eles ficaram sozinhos no ar frio da noite. Eduardo se aproximou, sua expressão se desculpando. Isabela tem talento para aparições inesperadas, disse ele. Sinto muito se ela deixou você desconfortável. Ela não. Lívia mentiu. Mas eu aprecio a preocupação. Eduardo estudou seu rosto. Você está linda esta noite. Essa cor combina com você. O elogio a pegou desprevenido. Obrigado pelo vestido, não era necessário. Era o mínimo que eu poderia fazer. Ele fez uma pausa e acrescentou. Perdi nossas conversas nas últimas semanas. O coração de Lívia acelerou. Você esteve ocupado, e eu tenho minhas mãos cheias com o programa. Muito ocupado, ele concordou. Você se juntaria a mim para o café da manhã amanhã, no chalé pela Pastagem Sul. Gostaria de discutir seu progresso com trovões longe das interrupções. O convite parecia inocente o suficiente. Uma reunião de negócios em um local particular. No entanto, algo em sua voz sugeriu mais. Eu deveria terminar com a alimentação, matinal por 8, disse Lívia com cuidado. Eduardo sorriu. 8 vou levar o café da manhã. Dentro da casa, o riso de Isabela percorreu uma janela aberta, elegante, confiante, um lembrete do mundo que Eduardo pertencia. Seus convidados estão esperando, disse Lívia suavemente. Eles não são meus convidados. Eles se convidaram. O tom de Eduardo manteve uma pitada de frustração. Isabela é uma amiga desde a infância. Nossas famílias sempre assumiram que acabaríamos juntos. Então eu conheci Maria e tudo mudava. Foi a primeira vez que ele mencionou sua falecida noiva diretamente para Lívia. Pedro me contou sobre ela, admitiu Lívia. Sinto muito por sua perda. Eduardo assentiu, seus olhos refletindo a velha dor. Depois que Maria morreu,
Eu desligar. Isabela e sua mãe se decidiram para me trazer de volta à sociedade. Eles significam bem, mas você não estava pronto, Lívia terminou para ele. Eu não estava interessado, ele corrigiu. Até recentemente. A implicação estava pendurada no ar entre eles, acusada de possibilidade. Eduardo? A voz de Isabela chamada de dentro. Para onde você desapareceu? 8 horas. Lívia o lembrou rapidamente, virando-se para sair. Lívia, Eduardo a chamou. Não deixe Isabela intimidar você. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um. Suas palavras a seguiram todo o caminho de volta aos seus aposentos, uma pequena chama de esperança que ela tinha medo de nutrir. Na manhã seguinte, surgiu claro e brilhante. Lívia subiu cedo, completou suas tarefas com pressa incomum e vestiu roupas frescas antes de ir para a cabana. Ela havia passado muitas vezes durante passeios, mas nunca esteve dentro. O pequeno edifício de pedra estava situado entre os velhos carvalhos, com vista para uma seção cênica do Pasto Sul. Um riacho correu nas proximidades, seu som suave, criando uma atmosfera pacífica. Um pequeno cacho de fumaça se levantou da chaminé, indicando que Eduardo já havia chegado. Lívia hesitou na porta, de repente nervoso. Ela estava atravessando uma linha, encontrando-o aqui, sozinho. Antes que ela pudesse reconsiderar, Eduardo abriu a porta. Eu pensei ter ouvido alguém, disse ele sorrindo. Entre. O interior da casa era simples, mas charmoso. Uma sala principal, com móveis confortáveis. Uma pequena cozinha e portas que levavam ao que ela assumiu ser um quarto e banheiro. Uma mesa perto da janela foi montada para o café da manhã, com frutas frescas, doces e café. Isso é adorável, observou Lívia, ocupando o espaço pacífico. Era o retiro do meu avô. Ele mesmo construiu quando começou o rancho. Eduardo gesticulou para a mesa. Com fome, eles se estabeleceram em uma conversa fácil enquanto comiam, discutindo o progresso de Thunder, os planos para o programa equestre e melhorias nas instalações de treinamento. Parecia que suas conversas no estábulo, naturais, não forçadas. Eu tenho pensado em expandir seu papel, disse Eduardo ao terminar o café. O programa precisa de alguém com seu insight em tempo integral. Não apenas treinando cavalos, mas desenvolvendo todo o centro equestre. Lívia piscou de surpresa. Essa é uma grande responsabilidade. Você é mais do que capaz de lidar. A confiança dele nela era inabalável. Isso significaria um aumento, significativo, é claro. E ele hesitou. Esta casa seria sua. Lívia olhou em volta do espaço aconchegante, tentando imaginar chamá-lo de lar. Eduardo, isso é demais. Não é caridade se é com isso que você está preocupado. É uma decisão comercial. Seus olhos seguravam os dela. A melhor pessoa para o trabalho deve ter uma compensação apropriada. E moradia apropriada? Lívia questionou suavemente. Eduardo se inclinou para trás em sua cadeira. A casa vem com a posição, sempre tem. Ele gesticulou em torno deles. Meu avô morava aqui quando ele conseguiu o rancho. Meu pai também, antes de construir a casa principal. É tradição. A oferta foi tentadora. Trabalho de união, pagamento justo, um lugar bonito para morar. Tudo o que Lívia sempre desejou para si mesma, apresentado sem cordas ou expectativas. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou. Claro. Eduardo se levantou, reunindo seus pratos vazios. Sem pressa. Quando ele se mudou para a cozinha, Lívia notou uma fotografia na lareira que ela não tinha visto antes. Um jovem Eduardo mais jovem com uma bela jovem, ambas sorrindo, com a mão exibindo um anel de noivado. Isso é Maria? Ela perguntou suavemente. Eduardo parou e depois assentiu. Sim, foi nesse dia que provei. Lívia estudou a foto. A mulher era impressionante, elegante, refinada, claramente do círculo social de Eduardo. No entanto, havia algo quente e despretensioso em seu sorriso. Ela era linda. Ela foi gentil, disse Eduardo, chegando ao lado dela. Isso é o que eu mais me lembro. Sua bondade. Seus ombros quase tocaram enquanto os dois olhavam para a fotografia. Lívia podia sentir o calor dele ao lado dela, tão perto, mas separados por barreiras invisíveis. Seu passado, seus mundos diferentes,
seu próprio medo de esperar demais. O que aconteceu? Ela perguntou em silêncio. Se você não se importa em me dizer. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Motorista bêbado. Lugar errado, hora errada. Sua voz estava firme, mas dolorosa. Estávamos a caminho de olhar para os locais de casamento. Lívia pegou instintivamente a mão dele, cobrindo-a com a dela. Eu sinto muito. Eduardo virou a palma da mão, os dedos fechando o dela. Durante muito tempo eu não conseguia imaginar sentindo nada de novo. Passei pelos movimentos e o rancho, participei das funções necessárias, mas lá dentro eu estava vazio. Suas mãos permaneceram unidas, uma conexão simples que parecia mais íntima do que qualquer palavra. E agora? Lívia mal ousou perguntar. Eduardo virou-se para encará-la completamente. Agora me vejo pensando no futuro novamente, querendo coisas que eu desisti. A intensidade de seu olhar fez seu coração correr. Pela primeira vez, Lívia não desviou o olhar ou tentou criar distância. Ela se permitiu reconhecer o que estava crescendo entre eles desde a primeira noite no estábulo. Eduardo, ela começou sem ter certeza do que queria dizer. O momento foi quebrado pelo som de se aproximar de cascos. Eles se separaram quando Carlos apareceu na porta da casa, sua expressão sombria. Desculpe interromper, chefe, mas há problemas. O cavalo de Isabela ficou assustado durante o passeio matinal. Ela caiu no pasto norte. Eduardo imediatamente mudou para o modo de crise. Ela está ferida, Maparaça. Talvez um tornozelo torcido. A mãe dela está com ela. Eles estão esperando que você venha. Eduardo pegou sua jaqueta. Eu estarei aí. Ele se virou para Lívia. Sinto muito por isso. Vá, ela pediu. Podemos conversar mais tarde. Ela assistiu da porta da casa enquanto Eduardo se afastou com Carlos, seu momento de conexão já desaparecendo como a névoa da manhã. Com um suspiro, Lívia começou a limpar os pratos do café da manhã, tentando não pensar no que poderia ter acontecido se eles não tivessem sido interrompidos. Enquanto limpava a mesa, ela notou um livro de couro que estava embaixo da jaqueta de Eduardo. Ele estava aberto a uma página cheia de notas manuscritas. Lívia sabia que não deveria olhar, mas uma frase chamou sua atenção. Alguém que se deita assim no chão deve ter todo o céu escondido por dentro. Era a mesma frase que Eduardo murmurou naquela primeira noite em que a encontrou no estábulo. Curiosa, ela olhou para a página aberta. Parecia ser uma entrada no diário, datada logo após a primeira reunião. Encontrou uma jovem dormindo no estábulo hoje à noite. Lívia Santos. Há algo nela, uma dignidade silenciosa, apesar de suas circunstâncias. O avô costumava dizer: alguém que se deita assim no chão deve ter todo o céu escondido por dentro. Eu nunca entendi até agora. Lívia fechou o livro rapidamente, sentindo-se como um intruso. Ela não tinha percebido que havia causado tanta impressão nele desde o início. O pensamento foi emocionante e aterrorizante. Eduardo viu algo nela que ela havia parado de ver em si mesma há muito tempo. Possibilidade. Ela terminou de limpar, depois trancou a cabana e voltou para a área de treinamento, sua mente girando com emoções conflitantes. Ao meio-dia, a notícia se espalhou por todo o rancho. Isabela havia sofrido uma entorse suave e estava descansando na casa principal. Com a presença de um médico, Eduardo havia ligado. Mais reveladores era o boato de que ela se recusara a voltar para sua própria casa, insistindo em se recuperar no Alto Sky Ranch, onde Eduardo poderia cuidar pessoalmente dela. Lívia tentou se concentrar em seu trabalho, mas a ausência de Eduardo e o pensamento dele, tendendo a Isabela, roçaram para ela. Ela era tola ao pensar que poderia haver alguma coisa entre eles. Isabela se encaixa tão perfeitamente em seu mundo, os eventos de caridade, as obrigações sociais, a história compartilhada. Não deixe isso chegar até você, Pedro aconselhou quando ele a encontrou agressivamente, bancando as barracas naquela tarde. Isabela sempre sabia como interpretar a donzela em perigo. Não significa que Eduardo está se apaixonando por isso. Não é da minha conta, insistiu Lívia, embora a força com a qual ela dirigisse seu forquinho para o feno sugerisse o contrário. Pedro se apoiou em seu ancinho. Você sabe,
quando o avô de Eduardo construiu aquele chalé. Ele disse que era para a pessoa que ajudaria a continuar seu legado. Não apenas alguém recebe esse lugar. Seus olhos brilharam conscientemente. Eduardo não faz essas ofertas de ânimo leve. Antes que Lívia pudesse responder, Marta apareceu na entrada estável. Sua expressão perturbou. Lívia, querida, você poderia vir à casa? Houve uma situação. Que tipo de situação? Lívia colocou seu forquário. Marta suspirou. A mãe de Isabela estava procurando travesseiros extras e encontrei o vestido que recebi para você no estudo de Eduardo. Ele me pediu para alterar. Agora há uma cena. O estômago de Lívia caiu. Eu não quero me envolver em seu drama. Eu sei, mas Eduardo pediu para você especificamente. Marta abaixou sua voz. Acho que ele precisa do apoio moral. Relutantemente, Lívia se limpou e seguiu Marta até a casa principal. Quando se aproximaram, as vozes elevadas podiam ser ouvidas por dentro. Senhoriosos os tons estridentes de Oliveira, contrastando com as respostas medidas de Eduardo. Absolutamente inapropriado. Comprar roupas para um funcionário. O que as pessoas pensarão? Isabela não foi nada além de paciente com suas excentricidades desde a morte de Maria, mas isso é além de aceitável. Senhora Oliveira, a voz de Eduardo era firme. Eu expliquei que o vestido era uma despesa de negócios para um jantar de gerenciamento. Quanto ao que as pessoas pensam, parei de mim mesmo com isso anos atrás. Lívia hesitou na varanda, não querendo entrar no meio da discussão. Marta deu a ela um aceno encorajador. Vou apenas dizer a eles que você está aqui, ela sussurrou, deslizando para dentro. Um momento depois, Eduardo apareceu na porta, alívio lavando suas feições ao ver Lívia. Obrigado por vir, ele disse suavemente. Talvez isso não seja um bom momento, sugeriu Lívia. É exatamente a hora certa. Eduardo entrou na varanda, fechando a porta atrás dele. Isabela e sua mãe parecem ter esquecido que são convidados em minha casa, não árbitros de minhas decisões pessoais. Lívia mudou desconfortavelmente. Eu não quero causar problemas para você. Você não está causando nada. Eduardo passou a mão pelo cabelo em frustração. Eles são, usando uma queda menor para se inserir em minha vida, questionando minhas decisões de negócios, fazendo suposições. Que tipo de suposição? Lívia perguntou calmamente. A expressão de Eduardo suavizou enquanto ele olhava para ela. O tipo que seria verdadeiro se eu fosse honesto comigo mesmo e com você. O coração de Lívia gaguejou. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Isabela apareceu inclinando-se dramaticamente em uma bengala, embora sua lesão fosse menor. Eduardo, querida, o médico diz que eu não deveria colocar peso. Ela parou abruptamente ao ver Lívia. Oh, você chamou o treinador de cavalos? O desdém em sua voz era inconfundível. Eduardo endireitou, algo endurecendo em sua expressão. Isabela, acho que é hora de você e sua mãe voltarem para casa. Eu farei Carlos dirigir você. A fachada de desamparo de Isabela caiu instantaneamente. Você está escolhendo a sobre mim? Sobre nós? A voz dela se levantou. Eduardo, pense no que você está fazendo. O que Maria diria se pudesse ver-lo agora jogando fora tudo por algum vagabundo que dorme em estábulos? As palavras cruéis pendiam no ar. Lívia sentiu como se tivesse sido um tapa. Sem uma palavra, ela se virou e se afastou, ignorando Eduardo chamando seu nome. Ela andou cegamente, sem se importar para onde estava indo, apenas precisando escapar da humilhação. As palavras de Isabela foram cortadas diretamente para a insegurança mais profunda de Lívia, que por mais que ela trabalhasse, o quanto ela conseguiu, ela sempre seria vista como menos do que como indigna. Eventualmente, ela se viu na extremidade da propriedade, perto de um pequeno lago cercado por salgueiros. O local pacífico parecia zombar de sua turbulência. Afundando em um tronco caído, Lívia deixou as lágrimas virem, teares de raiva, vergonha e mágoa. Ela se permitiu esperar, imaginar um futuro no Alto Sky, talvez até um futuro com Eduardo. Agora,
A fantasia estava destruída pela dura realidade, que Isabela jogou em seu rosto. O que Eduardo poderia ver nela, que o faria escolhê-la em vez de alguém como Isabela, que o combinava de todas as maneiras que importava em seu mundo? Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras do outro lado da lagoa, Lívia tomou sua decisão. Ela terminava o mês, treinava sua substituição e seguia em frente, assim como sempre teve quando uma situação se tornava muito complicada ou dolorosa. Era melhor assim antes que seu coração se tornasse ainda mais envolvido. Com uma nova determinação, ela secou as lágrimas e voltou para seus aposentos. Amanhã falaria com Eduardo, agradeceria a oportunidade e recusaria educadamente sua oferta de casa e papel expandido. Era a coisa sensata de se fazer. Mas quando ela se aproximou da habitação dos trabalhadores, ela viu uma figura sentada nos degraus de sua unidade. Eduardo, esperando na escuridão do encontro, seu rosto gravado com preocupação e outra coisa que ela tinha medo de nomear. "Lívia", disse ele subindo quando ela se aproximou. "Por favor, deixe-me explicar." Ela parou a alguns metros de distância, mantendo uma distância segura. "Não há nada a explicar." Isabela deixou as coisas perfeitamente claras. "Não, ela não fez." Eduardo deu um passo em sua direção. "Ela não fala por mim, ela nunca fez. Ela está certa, porém, não é?" Lívia rebateu. "Eu não pertenço ao seu mundo. Eu nunca o farei." Eduardo fechou a distância entre eles, seu olhar intenso. "Então talvez seja a hora de encontrar um novo mundo. Uma de onde as pessoas com quem me importo são valorizadas por quem são. Não de onde vieram ou quem é sua família." "Eduardo." "Não, por favor, ouça." Ele pegou as mãos dela nas dele. "Passei 5 anos sofrendo não apenas Maria, mas a pessoa que eu estava com ela, sem esperança, olhando para o futuro. Pensei que parte de mim morreu com ela." Lívia sentiu sua determinação enfraquecendo sob a sinceridade em seus olhos. "Então eu te encontrei", continuou Eduardo, sua voz gentil. "Dormir de feno, pedindo nada, dando tudo ao seu trabalho. E algo acordou dentro de mim, algo que eu pensei ter desaparecido para sempre." "O que você está dizendo?" Lívia sussurrou. As mãos de Eduardo se apertaram ao redor dela. "Estou dizendo que Isabela e sua mãe foram embora. Estou dizendo que disse a eles para nunca falarem sobre você dessa maneira novamente. Estou dizendo que escolhi você, Lívia. Se você me tiver." O mundo parecia ainda ao seu redor. O tempo suspenso no espaço entre suas palavras e sua resposta. Aos olhos de Eduardo, Lívia não viu pena, caridade. Apenas um sentimento genuíno, vulnerável e verdadeiro. "Receio", ela admitiu suavemente. "Com medo de que um dia você perceba que eu não me encaixo em sua vida. Isso não sou suficiente." Eduardo soltou uma de suas mãos para inclinar gentilmente o queixo para cima. "Você é mais do que suficiente. Você sempre foi. A questão é se sou digno de você." Enquanto a última luz desapareceu do céu, eles ficaram juntos em uma encruzilhada, cada um com medos para superar, confiar para construir e uma chance de algo que nem se atreveu a esperar. A escolha agora era de Lívia, e o peso dela aterrorizou e a agitou em igual medida. "Você está me pedindo para ficar?" A voz de Lívia estava quase acima de um sussurro, seu coração batendo no peito, enquanto as palavras de Eduardo pendiam no ar de Twilight entre eles. "Estou pedindo muito mais do que isso", respondeu Eduardo, seus olhos nunca deixando os dela. "Estou pedindo que você acredite que o que sentimos um pelo outro importa mais do que de onde viemos ou o que os outros pensam. Estou pedindo que você confie em mim, Lívia." Confiar. Uma palavra tão simples, mas tão difícil para alguém que havia aprendido repetidamente essa confiança, levou à decepção. Lívia ficou na beira de um penhasco, sabendo que pisar para Arde significava arriscar tudo: sua independência, seu coração cuidadosamente guardado, as paredes que ela construiu para se proteger. "Estou com medo", ela admitiu, as palavras pegando em sua garganta. A expressão de Eduardo suavizou. "Eu também, mas tenho mais medo de deixar você se afastar sem dizer o que está em meu coração." Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Quando Maria morreu, pensei que nunca mais sentiria nada.
Passei pelos movimentos de viver sem realmente estar vivo. Então você apareceu, dormindo de feno, pedindo nada além da chance de trabalhar duro e ser tratado com respeito. Você me lembrou como é a força real. Uma lágrima escorregou da bochecha de Lívia, que Eduardo gentilmente levou com o polegar. Você não precisa responder agora, ele disse suavemente. Leve todo o tempo que você precisa. A casa é sua. De qualquer maneira, como chefe do programa equestre ou... Ele hesitou. Como o que você escolher estar na minha vida. Lívia olhou nos olhos dele e não viu decepção lá, nenhuma agenda oculta. Apenas emoção genuína e a mesma vulnerabilidade que ela sentiu. Pela primeira vez em sua vida, alguém a estava vendo. Vendo-a. E ainda a escolhendo. Eu preciso de um pouco de tempo, disse ela finalmente. Tudo isso está acontecendo tão rápido. Eduardo assentiu, recuando com respeito. Claro, eu entendo. Mas, Eduardo, Lívia acrescentou encontrando sua voz. Eu não vou a lugar nenhum. Ainda não. O sorriso que se espalhou pelo rosto era como o nascer do sol após a noite mais longa. Isso é tudo o que posso pedir. Ele a acompanhou até a porta, as mãos escovando, mas não segurando. No limiar, ele parou, mantendo o espaço que ela precisava. Boa noite, Lívia. Boa noite, Eduardo. Quando a porta se fechou entre eles, Lívia se inclinou contra ela, suas emoções em tumulto. Parte dela queria abri-lo novamente, encontrar seus braços e aceitar tudo o que ele ofereceu. Mas a parte cautelosa, a parte que a protegeu por anos de decepção, a segurava. Ela precisava ter certeza, não apenas de seus sentimentos, mas de sua própria força. Se ela escolheu esse caminho, precisava percorrê-lo como igual, não como alguém grato por seu resgate. Os dias seguintes se passaram em um borrão de trabalho e contemplação silenciosa. Eduardo respeitou sua necessidade de espaço, concentrando-se nos negócios de fazenda, enquanto Lívia se jogou no desenvolvimento do programa equestre. Eles se viram à distância, trocaram saudações educadas durante os encontros casuais, mas a questão não resolvida permaneceu entre eles. Marta, observadora como sempre, encontrou Lívia na sala de aderência uma tarde, limpando meticulosamente. Celas, você vai usar o couro bem se continuar assim, comentou ela. Lívia sorriu fracamente, só sendo completo. Marta se estabeleceu em um banquinho próximo. Ele é infeliz, você sabe, tentando esconder, é claro. Os homens sempre sabem. Mas eu conheço Eduardo desde que ele era menino. Ele está andando como um homem esperando por um veredicto. Não estou tentando fazê-lo sofrer, disse Lívia em silêncio. Eu só preciso ter certeza. Dele ou de si mesmo? Lívia colocou o sabonete de cela. Ambos, eu acho. E se tentarmos e não funcionar? E se ele acordar um dia e perceber que eu não me encaixo no mundo dele? A expressão de Marta suavizou. Oh, minha querida, você não vê? Você já mudou. O mundo dele. Antes de vir, este lugar era apenas um negócio para ele. Agora é um lar de novo. E Isabela? Suas obrigações sociais? As pessoas que o conhecem a vida inteira? Eduardo nunca se importou muito com as expectativas da sociedade, respondeu Marta. Esse era o mundo de Maria mais do que o dele. Ele foi junto para agradá-la. Ela estendeu a mão até a mão de Pat Lívia. Além disso, ele não está pedindo que você se torne outra pessoa. Ele ama quem você é agora. A palavra amor fez o coração de Lívia pular. Nem ela nem Eduardo o usaram ainda, embora pairou não dito em todas as suas interações. Como você sabe? Lívia perguntou suavemente. Marta sorriu. Porque eu vi como ele olha para você quando você está trabalhando com os cavalos, como se você fosse o mais faci pessoa que ele já conheceu. E vejo como você olha para ele quando pensa que ninguém está assistindo. Isso não é gratidão ou paixão, Lívia. Essa é a coisa real. Quando Marta saiu, suas palavras ecoaram na mente de Lívia. Foi realmente tão simples. Ela poderia confiar em seu coração depois de guardá-lo por tanto tempo? Naquela noite, quando Lívia terminou seu jantar na área de jantar do trabalhador, Pedro se juntou a ela com um pedido estranho. Eduardo perguntou se você poderia encontrá-lo nos estábulos.
Thunder parece agitado, não deixará ninguém perto dele. Lívia franziu a testa. Ele está doente? Pedro deu de ombros. Não tenho certeza. Boss pensou que você poderia ter mais sorte. Sem hesitar, Lívia correu para os estábulos. O grande edifício estava incomumente quieto quando ela entrou, com apenas algumas lâmpadas, baixas queimando. A barraca de Thunder estava no extremo, e quando ela se aproximou, ela não viu sinais de angústia do cavalo. Na verdade, ele parecia perfeitamente calmo, mastigando contente no feno fresco. Trovão? Ela chamou suavemente, confusa com o falso alarme. Ele está bem. A voz de Eduardo veio de trás dela. Eu só precisava de uma desculpa. Lívia virou-se para encontrá-lo em pé nas sombras, parecendo um pouco envergonhado. Você poderia ter pedido para me ver, disse ela, incapaz de manter o sorriso da voz. Eu não tinha certeza de que você estava pronto. Eduardo se aproximou, a lâmpada dourada iluminando seu rosto. E eu queria te mostrar uma coisa. Ele apontou para a barraca de Thunder, e pela primeira vez Lívia notou que havia sido transformada. O feno comum foi organizado em uma cama elegante e confortável, assim como a que ela havia feito para si, mesmas semanas atrás. Além disso, estava uma pequena mesa com 2 xícaras de café fumegante e um prato de biscoitos. O que é isso? Ela perguntou intrigada. Eduardo abriu a porta de estol. Eu pensei que deveríamos ficar em um círculo completo. Foi aí que nos conhecemos, onde tudo começou. Tocada pelo gesto, Lívia entrou na barraca, acomodando-se no leito do feno. Eduardo se juntou a ela, cuidadoso em deixar o espaço entre eles. Lembra daquela primeira noite? Ele perguntou. Quando eu te encontrei dormindo aqui, Lívia assentiu. Eu estava tão envergonhado. Você não tinha nada com o que ficar envergonhado. Fui eu quem não conseguia parar de pensar em você. Depois, ele entregou a ela uma xícara de café. Voltei na noite seguinte só para ver se você era real. Você fez? Isso foi novidade para Lívia. Eduardo assentiu. Você estava dormindo tão pacificamente. Fiquei ali olhando para você respirar, pensando em que tipo de força é preciso para fazer uma cama em um estábulo e dormir sem reclamar. Não foi tão ruim, disse Lívia suavemente. Os cavalos me fizeram sentir seguros. É por isso que você escolheu o estábulo em relação ao escritório que Carlos ofereceu? Lívia considerou a questão. Em parte, mas também porque me lembrou alguma coisa. Ela olhou para o café. Quando eu era muito jovem, antes de minha mãe ficar doente, visitamos uma fazenda. Eu adormeci no hayloft e acordei cercado pelos cheiros mais maravilhosos. Hay, cavalos, couro. Senti-me tão pacífico. Depois que ela morreu e entrei em um orfanato. Eu costumava imaginar aquele lugar quando as coisas ficaram difíceis. Foi o máximo que ela já compartilhou sobre seu passado, e Eduardo ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando seu rosto. Então, quando você veio aqui e viu o estábulo, ele provocou gentilmente. Parecia voltar para casa, admitiu Lívia. Bobo, certo? Nem bobo. A voz de Eduardo estava quente com entendimento. Casa nem sempre é um lugar. Às vezes é um sentimento, uma memória. Eles se sentaram em um silêncio confortável, bebendo seu café, observando Thunder ocasionalmente olhando para a curiosidade leve. Eu tenho pensado no que você disse, Lívia finalmente falou, sobre me escolher, sobre confiar no que sentimos. Eduardo colocou sua xícara, dando-lhe toda a sua atenção. E? Ele perguntou em silêncio. Durante toda a minha vida, continuei, me movendo. Sempre que as coisas ficavam complicadas ou as pessoas se aproximavam demais, eu fiz as malas e saí. Era mais fácil assim, mais seguro. Lívia encontrou seu olhar diretamente. Mas eu não quero mais correr, Eduardo. A esperança brilhou em seus olhos. O que você quer, Lívia? Eu quero ficar, te disse simplesmente. Quero construir algo real. O programa equestre, uma casa no chalé e... Ela respirou fundo. O que quer que seja entre nós. Quero ver onde isso leva. Eduardo pegou a mão dela, seu toque gentil, mas firme. Eu também quero isso, mais do que tudo. Mas eu preciso que você entenda algo, continuou Lívia, sua voz ganhando força. Eu não quero ser um caso de caridade, ou alguém que você precisa resgatar. Se fizermos isso, faremos isso como igual.
Você nunca foi um caso de caridade para mim, respondeu Eduardo seriamente. Desde o primeiro momento vi sua força, sua dignidade. Se alguma coisa, você me resgatou da meia-vida que eu estava morando depois que Maria morreu. A sinceridade em sua voz derreteu a última das reservas de Lívia. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela se permitiu abraçar a esperança sem medo. Então, disse ela, seus lábios curvando, se em um sorriso, para onde vamos daqui? O sorriso, de resposta de Eduardo, era radiante. Um dia de cada vez, sem pressão, sem pressa. Seus olhos brilhavam maliciosamente. Embora eu tenha uma sugestão para esta noite. O que é isso? Ele gesticulou para o leito de feno em que estavam sentados. Fique aqui comigo, apenas conversando, assistindo às estrelas pela janela, como o nosso começo, mas desta vez, não mais fingindo que não sentimos o que sentimos. O pedido simples tocou profundamente Lívia. Ele não estava pedindo grandes declarações ou intimidade física, apenas a chance de ficar junto no local onde eles se conectaram pela primeira vez. Eu gostaria disso, ela respondeu suavemente. Eduardo recostou, se contra o feno, olhando para a pequena janela onde as estrelas estavam começando a aparecer no céu escuro. Lívia se estabeleceu ao lado dele, seus ombros tocando um simples ponto de conexão que parecia profundamente certo. Eles conversaram até tarde da noite, sobre suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Eduardo falou da morte de seus pais quando ele estava na faculdade, como o rancho se tornou sua responsabilidade e seu refúgio. Lívia compartilhou mais sobre seus anos em um orfanato, sua determinação de ser autossuficiente, a série de empregos que a levaram ao Alto Sky. Eu costumava pensar que meu passeio era uma fraqueza. Ela admitiu que a meia-noite se aproximou, que eu não poderia me comprometer com nada ou ninguém. E agora? Eduardo perguntou. Lívia virou. Se para olhar, os seus rostos fecham na luz fraca. Agora acho que talvez eu estivesse apenas encontrando meu caminho aqui, para este lugar. Para você. A ternura nos olhos de Eduardo tirou o fôlego. Lentamente, dando a ela todas as chances de recuar, ele se inclinou para a frente e pressionou os lábios para os dela. Um beijo gentil e questionador que pediu, em vez de exigir. Lívia respondeu se aproximando, sua mão encontrando sua bochecha, enquanto o beijo se aprofundava em algo quente e promissor. E, quando eles finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo, um pouco sem fôlego, um pouco surpreso. Eu queria fazer isso desde o jantar de gerenciamento, confessou Eduardo. Quando você entrou usando aquele vestido azul, eu quase esqueci como falar. Lívia riu baixinho. Eu também não conseguia parar de olhar para você. O segundo beijo deles foi mais confiante, uma ponte entre o que havia sido e o que poderia ser. Eventualmente, eles se recuperaram contra o feno, a cabeça de Lívia descansando no ombro de Eduardo, enquanto observavam as estrelas pela janela. Você sabe, Eduardo murmurou. As pessoas vão falar. Deixe-os, respondeu Lívia com a nova certeza. Sabemos a verdade. 3 meses depois, a primeira neve de inverno polvilhou o Alto Sky Ranch em um cobertor de branco intocado. O programa Equestre foi lançado com sucesso, com uma lista de espera de clientes ansiosos para aprender com o treinador que havia domado Thunder. Sob a direção de Lívia, as pastagens sul que já foram unidas foram transformadas em uma instalação de equitação completa com uma arena interna de última geração para treinamento de inverno. Lívia estava na varanda da cabana Sua Cabana, agora observando os flocos de neve deriva preguiçosamente de um céu cinza pérola. No interior, um fogo estalou na lareira de pedra e o rico aroma do famoso pimentão de Eduardo cozido no fogão. Eles caíram em uma rotina confortável de jantares alternados entre a casa e a casa principal, criando um equilíbrio que respeitava tanto a necessidade de união quanto seus espíritos independentes. O som de hoofbeats chamou sua atenção quando Eduardo se aproximou a cavalo, sua figura alta empatada contra o frio. Thunder seguiu sem liderança, uma prova do treinamento de pacientes de Lívia. O magnífico garanhão agora respondeu apenas aos comandos de voz, uma fonte de orgulho para Lívia e Eduardo. Beautiful evening, Eduardo chamou enquanto desmontou,
levando os 2 cavalos ao pequeno estábulo adjacente ao chalé, outra de suas adições atenciosas para tornar a propriedade verdadeiramente a dela. Perfeito para o nosso jantar de anúncio, concordou Lívia, ajudando-o a remover as celas. Esta noite foi especial. Depois de meses de namoro constante, eles decidiram tornar seu relacionamento oficial da equipe do rancho e dos amigos íntimos de Eduardo. Marta, que conhecia o tempo todo, ajudou a organizar uma pequena reunião na casa principal. Nervoso, Eduardo perguntou, escovando a neve do casaco enquanto eles acalmavam os cavalos durante a noite. Um pouco, admitiu Lívia. A senhora Oliveira estará lá. Somente porque ela está no conselho do hospital e precisamos do apoio deles para o programa de pilotagem terapêutica. Eduardo pegou as mãos de Lívia nas dele. Ela se comportará. Isabela recusou o convite, felizmente. O programa de pilotagem terapêutico tinha sido a ideia de Lívia, usando cavalos para ajudar crianças com desafios físicos e emocionais. Eduardo o abraçou imediatamente, oferecendo financiar as adaptações necessárias às instalações e alcançar seus contatos na comunidade médica. Foi o seu primeiro projeto conjunto, uma mistura perfeita da experiência de Lívia com cavalos e perspicácia comercial de Eduardo. Eu deveria mudar, disse Lívia, olhando para suas roupas de trabalho. Eduardo a puxou para um beijo rápido. Use o vestido azul. Para os velhos tempos. 1 hora depois, eles chegaram juntos à casa principal, a mão de Eduardo quente e firme nas costas de Lívia. O vestido azul, o mesmo do jantar de gerenciamento, a encaixa perfeitamente, agora alterada para suas medidas. Marta os cumprimentou com sorrisos e sussurrou bons desejos. A sala estava cheia de rostos familiares. Pedro e sua esposa, Carlos, cujo ceticismo inicial gradualmente deram lugar a rancor de respeito. O contador da fazenda e seu marido, o médico local que estaria consultando o programa terapêutico e, sim, a senhora. Oliveira, parecendo elegante, mas rígida, Eduardo limpou a garganta quando eles entraram, chamando a atenção de todos. Obrigado a todos por virem hoje à noite. Antes do jantar, Lívia e eu temos um anúncio para fazer. Um silêncio caiu sobre a sala. As sobrancelhas da senhora Oliveira aumentaram um pouco, mas ela permaneceu em silêncio. Como muitos de vocês sabem, continuou Eduardo, Alto Sky Ranch sempre foi mais do que apenas um negócio para mim. É minha herança, minha responsabilidade e agora meu futuro de maneiras que eu nunca esperava. Ele sorriu para Lívia. Graças a essa mulher extraordinária. Lívia sentiu um rubor nascendo nas bochechas, enquanto todos os olhos se viravam para ela. 6 meses atrás, essa atenção a faria querer fugir. Agora, com Eduardo ao lado dela, ela ficou alta, encontrando seus olhares com confiança silenciosa. Lívia e eu queríamos que você fosse o primeiro a saber que estamos oficialmente juntos, anunciou Eduardo, sua voz orgulhosa. Não como chefe e funcionário, mas como parceiros em todos os sentidos da palavra. Houve um momento de silêncio. Então Pedro começou a bater palmas, seguido rapidamente por Marta e a maioria dos outros. Até Carlos ofereceu um aceno de reconhecimento relutante. Somente a senhora. Oliveira permaneceu sem expressão, seus lábios pressionados em uma linha fina. Quando as pessoas se apresentaram para oferecer parabéns, Lívia notou que a senhora Oliveira se afastava para o terraço. Depois de um momento de hesitação, ela tocou o braço de Eduardo. Eu voltarei bem, ela murmurou. Eduardo seguiu seu olhar, entendendo imediatamente. Tem certeza? Lívia assentiu. Está na hora. O terraço estava frio, a neve caindo mais agora. A senhora Oliveira ficou de costas para a porta, uma figura solitária contra a paisagem branca. Senhora Oliveira, Lívia falou suavemente. Você gostaria que eu traga um casaco para você? A mulher mais velha virou-se, surpresa, piscando por suas feições, ao encontrar Lívia em vez de Eduardo. Não, obrigado. Não vou ficar de fora. Seu tom era educado, mas legal. Lívia se aproximou, reunindo sua coragem. Eu sei que você se importa profundamente com Eduardo, que você quer o melhor para ele. A senhora Oliveira a estudou com olhos astutos. Conheço Eduardo desde que ele nasceu. Eu o segurei em seu batismo.
Eu o confortei quando seus pais morreram. Então sim, quero o que é melhor para ele. E você não acha que sou eu? Afirmou Lívia simplesmente. Eu não te conheço, respondeu a senhora Oliveira. Eu sei que você apareceu do nada, sem família, nenhum histórico, e dentro de meses você capturou o coração de um dos solteiros mais elegíveis do condado. As palavras podem ter ferido Lívia uma vez, mas agora ela as reconheceu pelo que eram. O fim disfarçado de preocupação, o instinto protetor de alguém que amava Eduardo à sua maneira. Eu entendo por que você suspeita, disse Lívia calmamente. Se eu estivesse em sua posição, poderia sentir o mesmo. Mas não estou pedindo a Eduardo nada, exceto a chance de construir uma vida juntos. Não quero o dinheiro dele ou o status dele. Eu só o quero. O homem que me viu no meu ponto mais baixo e ainda acreditava que eu tinha valor. Expressão da senhora Oliveira suavizou quase imperceptivelmente. Ele parece diferente com você, mais feliz do que ele está desde Maria. Eu nunca tentaria substituí-la, garantiu Lívia. Ela sempre fará parte de quem ele é, e eu respeito isso. E o rancho? Você entende o que isso significa para ele? Lívia assentiu. É a herança dele, sua responsabilidade. Agora está se tornando minha também, através do programa equestre. Levo isso a sério. A senhora Oliveira ficou em silêncio por um longo momento, considerando Lívia com novos olhos. Ele me contou sobre o programa de pilotagem terapêutica para crianças. Essa foi a sua ideia? Sim. Vi como os cavalos podem curar as pessoas. Como elas não julgam ou exigem, basta oferecer companheirismo e confiança. Lívia sorriu suavemente. Às vezes é tudo que uma pessoa precisa para encontrar sua força novamente. Algo mudou na expressão da senhora Oliveira. Um reconhecimento, relutante, talvez até o começo do respeito. Eu ainda tenho minhas reservas, disse ela finalmente. Mas pelo bem de Eduardo, estou disposto a lhe dar o benefício da dúvida. Não foi um endosso, mas foi um começo. Lívia estendeu a mão. Isso é tudo o que peço. Após uma breve hesitação, a senhora Oliveira o levou. O aperto de mão era formal, mas não hostil. Uma trégua, se ainda não amizade. Quando eles voltaram ao calor da casa, Eduardo encontrou os olhos de Lívia com um olhar questionador. Ela deu a ele um sorriso pequeno e tranquilizador. Mais uma ponte cruzada. Mais um obstáculo superado. O jantar foi um sucesso, a conversa fluindo mais facilmente à medida que a noite avançava. Até a senhora Oliveira não é o suficiente para oferecer sugestões para o programa terapêutico, alavancando as conexões do conselho hospitalar. Mais tarde, enquanto voltavam para a cabana sob um dossel de estrelas, esgueirando-se sob os pés, Eduardo puxou Lívia para perto do frio. Isso foi melhor do que o esperado, comentou. Sua senhora Oliveira pode aparecer eventualmente, respondeu Lívia. Ela te ama. Isso é algo que temos em comum. Eduardo parou em suas trilhas, olhando para ela com admiração. Essa é a sua maneira de dizer. O coração de Lívia correu. Mas as palavras vieram facilmente agora. Eu te amo, Eduardo. Acho que tenho desde a primeira noite em que você olhou para mim dormindo de feno e viu algo que vale a pena saber. O sorriso de Eduardo era mais brilhante do que todas as estrelas. Acima delas, eu também te amo, mais do que jamais pensei ser possível novamente. O beijo deles era doce e profundo, os flocos de neve derretendo nos cílios enquanto se mantinham sob o céu de inverno. Vamos, disse Eduardo quando eles finalmente se separaram. Está ficando frio. De mãos dadas, eles continuaram em direção à cabana, suas janelas brilhando com luz quente, um farol na escuridão guiando-as para casa. A primavera chegou ao Alto Sky Ranch em um tumulto de flores silvestres e novos começos. O programa de pilotagem terapêutica foi lançado com 5 crianças matriculadas, cada uma fazendo um progresso notável sob a orientação suave de Lívia. O Thunder, uma vez considerado perigoso, agora pacientemente carregava os pilotos mais frágeis, sentindo suas necessidades com intuição estranha. Eduardo expandiu as operações do rancho, acrescentando uma pequena fazenda orgânica que forneceu produtos para restaurantes de luxo na cidade. Ele dividiu seu tempo entre as responsabilidades comerciais
e ajudando Lívia com o programa equestre, encontrando alegria em seu objetivo compartilhado. Em uma noite perfeita de maio, Lívia estava sentada na varanda da cabana, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de ouro e rosa. Quase um ano se passou desde que subiu pela primeira vez na estrada empoeirada para o Alto Sky, carregando nada além de uma mochila gasta e diminuindo a esperança. Eduardo se juntou a ela, 2 copos de limonada na mão. Eles se sentaram em silêncio confortável, ombros tocando, desfrutando do final tranquilo do dia. "Eu tenho algo para você", disse Eduardo depois de um tempo, alcançando o bolso. Ele colocou uma pequena caixa de veludo na palma da mão. O hálito de Lívia se recuperou quando ela abriu, revelando não um anel como ela tinha meio esperado, mas uma chave com uma fita azul amarrada ao seu redor. "O que é isso?", ela perguntou. Os olhos de Eduardo estavam quentes de amor. "Há um ano você dormiu de feno porque não tinha mais para onde ir. Agora você tem esta casa, o programa equestre, um lugar nesta comunidade." Ele pegou a mão dela. "Eu quero que você saiba que você também tem um lugar na casa principal, sempre que estiver pronto." Lágrimas brotaram nos olhos de Lívia. "Você está me pedindo para morar com você?" "Eventualmente, quando a hora é certa." Eduardo escovou um fio de cabelo do rosto. "São apenas eu dizendo que minha casa também é sua. Sem pressa, sem pressão. Sabemos quando é hora de dar esse passo." Lívia tocou a fita azul, lembrando-se do dia em que deixou o estábulo, como limpou a cama de feno e deixou uma nota agradecendo a Eduardo por sua bondade. Quão vazia ela se sentiu indo embora. "Eu também tenho algo para você", ela disse suavemente. Do bolso, ela retirou um papel dobrado. A nota Eduardo deixou em sua pilha de feno naquele dia, a que ela havia encontrado. Ao voltar, "Você dormiu no feno, mas no meu coração você já tinha um lugar." Ela manteve todos esses meses um lembrete tangível do momento que tudo mudou. "Você não me deu um lugar para dormir", disse Lívia, sua voz espessa de emoção. "Você me deu um lugar para pertencer. Alguém para pertencer." Eduardo desdobrou a nota, sua expressão tenra ao reconhecer sua própria caligrafia. "Você manteve isso?" "Foi a primeira vez que alguém me viu, realmente me viu, e ainda queria que eu ficasse." Eduardo a reuniu perto, seu batimento cardíaco forte e firme sob a bochecha dela. "E agora?" Lívia olhou para ele, todas as suas paredes, finalmente seu coração totalmente aberto. "Agora eu sei que estou em casa. Onde quer que estejamos juntos, isso está em casa." Quando Twilight se aprofundou, Lívia pensou na jornada que a trouxe aqui. As noites solitárias, as portas fechadas, a luta constante para encontrar seu lugar no mundo. Tudo isso levou a esse momento, esse homem, esse amor que havia começado nos lugares mais improváveis. Ela havia chegado a Alto Sky Ranch sem nada, dormindo no feno porque era melhor do que muitos lugares que ela conhecia. Agora, ela tinha tudo o que realmente importava: trabalho, um lugar para pertencer e um amor baseado em respeito mútuo e entendimento genuíno. Eduardo beijou sua testa, seus braços seguros em volta dela. "O que você está pensando?" Lívia sorriu, lembrando suas palavras daquela primeira noite no estábulo, palavras que haviam visto além de suas circunstâncias, para a pessoa que ela realmente era. "Eu estava pensando que você estava certo", disse ela suavemente. "Às vezes as pessoas que se deitam no chão realmente têm todo o céu escondido do lado. Eles só precisam de alguém que acredite o suficiente para ajudá-los a procurar novamente." O sorriso de resposta de Eduardo foi como o nascer do sol após a noite mais longa. "E às vezes", ele sussurrou, "o coração é o lugar mais seguro para dormir de todos." Juntos, eles viram as primeiras estrelas apareceram no céu escuro, 2 pessoas que haviam encontrado umas nas outras, não apenas amor, mas em casa, o tipo que não podia ser construído com paredes e telhados, mas com confiança, respeito e coragem de acreditar nas segundas chances. Acima deles, as estrelas do Alto Sky Ranch brilhavam como promessas, testemunhas de um amor que havia começado em feno e floresceu sob o interminável céu azul de possibilidade. O fim